Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Proclamar a palavra é tarefa de todos nós. Como discípulos e discípulas de Cristo, somos chamados a proclamar a palavra. E ao proclamar a palavra, nós somos chamados a escutá-la, para que ela, nesta escuta amorosa, produza em nós o que precisamos de transformação para fazer da nossa interioridade uma fonte de sabedoria. Esta sabedoria é indispensável para conduzirmos adequadamente a nossa vida. Por isso, a nossa igreja, neste mês de setembro, mês da Bíblia, focaliza a importância e a centralidade da palavra de Deus para aprendermos os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus são, para nós, permanente confronto. Precisamos ser por eles confrontados diariamente. Assim nos mostra a reflexão das homilias sobre o Evangelho de São Mateus, de São João Crisóstomo, quando comenta um destes momentos de Jesus ensinando, como, por exemplo, sua presença em Cafarnaum. No sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficavam admirados com seus ensinamentos. Sem dúvida, perturbava-os a gravidade das palavras e se surpreendiam com a sublimidade dos preceitos. Tal era a força do mestre que fascinava a muitos, levando-os a grande admiração e persuadindo-os, pelo prazer de escutá-lo, a não se afastarem dele ao terminar o discurso. Nem mesmo depois que desceu do monte, os ouvintes se afastaram, mas toda a multidão o seguiu, tal amor lhes inspirava a sua doutrina. Porém, admiravam mais ainda sua autoridade. Realmente não falava repetindo palavras de outrem, como os profetas e Moisés, mas por sua própria autoridade. Pois muitas vezes, ao citar a lei, acrescentava: eu, porém, vos digo. E reafirmando o dia do juízo, mostrava que seria o juiz tanto para o castigo quanto para o prêmio. Por isso, meu irmão, minha irmã, era evidente que se ficassem perturbados. Se os escribas que haviam visto seu poder pelas obras investiram contra ele e o expulsaram, como não causariam perplexidades as suas palavras pronunciadas antes de manifestar o seu poder de modo visível? Contudo, não se escandalizavam. Quando o Espírito é bom e sábio, aceita facilmente o ensinamento da verdade. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui em sua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Amado e amada de Deus, o Senhor ensina a nós, como na sinagoga, no dia de sábado, como era seu costume. Toma o livro do profeta Isaías para ler aquela passagem que mostra a sua identidade e a força bonita de sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Eles são desafiados a compreender, como cada um de nós, que ele, o Senhor, é o Messias e o Senhor de nossa vida. Por isso ele diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Davam testemunho deles, ficavam admirados e cheios de encantamento com as palavras que saíam da sua boca. Porém vieram muitos e perguntaram: não é este o filho de José? Duvidavam.
Jesus disse: sem dúvida vós me repetireis o provérbio, mestre, cura-te a ti mesmo, mostrando a resistência que existe no coração humano de compreender para além daquilo que está na própria mentalidade e daquilo que se conquistou até aqui. Somos desafiados. Por isso, o Senhor diz: médico, cura-te a ti mesmo, devem vocês pensar. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E Jesus lembra a eles que é preciso abrir o coração, porque no tempo do profeta Elias, quando não chovia durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a terra, muitas viúvas estavam em Israel, mas somente a uma delas foi enviado Elias, a viúva de Sarepta, na Sidônia. Também no tempo do profeta Eliseu, quem recebeu a graça da cura foi Naamã, o sírio. Eles ficaram furiosos quando ouviu Jesus dizer isso, exatamente porque o Senhor lhes advertia a respeito da resistência e, portanto, do fechamento à escuta daquilo que é a verdade. Este é um risco que todos nós corremos. Por isso, até se levantaram e expulsaram Jesus da cidade, levando até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, convicto, como devemos ser, quando de fato estamos na verdade, passou no meio deles e continuou o seu caminho. Somos, irmãos e irmãs, desafiados a acolher a palavra de Deus diariamente, como nos recomenda a indicação do livro da imitação de Cristo. Ouve, filho, minhas palavras suavíssimas, que superam toda a ciência dos filósofos e sábios deste mundo. Minhas palavras são espírito e vida, não ponderáveis por humanas inteligências. Abramos o coração para sempre, todo dia ouvir a palavra de Deus, para que ela nos toque e ilumine o nosso caminho. Suplicamos esta graça unidos ao coração da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente